paz do Senhor, meus irmãos. Não abandone a Jesus por nada. Pegue a sua cruz a cada dia e siga-o. Talvez você deve estar enfrentando um dos piores momentos de sua vida, assim como o mundo está enfrentando. Aflições, tribulações, perseguições, luto, sofrimento, dor, angústia, aflições. Só Deus e você sabe quando você deita na sua cama, coloca a cabeça no seu travesseiro, o tanto de lágrimas que você tem derramado. E ao mesmo tempo, se levanta, vai para a casa de Deus e de repente, dissensões, confusões, buscam a palavra de fé, de ânimo, e de repente você percebe que alguma coisa mudou. Uma mensagem que era para a família, para te ajudar, te levantar, te fortalecer. O assunto família sai e um outro tema entra: prosperidade, dinheiro. E os apelos que eram feitos para que vidas viessem a aceitar Jesus como Salvador. Que pessoas viessem à frente e receber oração por uma cura, por uma libertação, por uma porta de emprego. Se resumiram tudo em um só apelo. Apelo daqueles que vai contribuir com 50, com 100, com 500, com 1000. Um segundo apelo, votos. Um terceiro apelo, carnês. Um quarto apelo, a oferta da viúva. Você entra, vazia e sai pior. Porque não tinha alimento que a ovelha precisa comer. Para que venha levar saúde para sua casa, para o seu serviço, para a sua faculdade, para os estudos na escola, para os cursos, na rua, na casa de amigos, parentes, enfim. As boas novas do Evangelho sumiu e desapareceram. Às vezes você quer distrair, entrar em redes sociais. Pastor adulterou. Casal cristão se separou. Motivo, adultério. Tal cantor adulterou. Outro caiu nas drogas. Outro foi preso. É tantas aflições que é onde que nós começamos a entender o quão profundo foi quando lemos na palavra o próprio Senhor dizendo: no mundo tereis aflições. Se deparamos com um cumprimento real, totalmente aos nossos olhos, e nós, dentro de tudo isso que está acontecendo, que o Senhor disse, aflições, o qual às vezes tenta nos colocar dentro de um espaço confinado,
onde não tem como respirar, ficamos sufocados e parece que vamos morrer. Mas ele disse: tenha de bom ânimo. Está escrito: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Existe uma palavra chamada redenção. Essa redenção, você vai em João 14, do 1 ao 6, o próprio Cristo dizendo que ele retornaria à terra para nos levar. Mas ele estava indo para o céu onde o Pai está, preparar moradia. E ele disse que voltaria para levar a igreja. No livro de Tessalonicenses inteiro fala sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo. Que ele vai vir nos buscar. A promessa de salvação, de viver a eternidade com Cristo. O que eu quero dizer para você: não abrir mão de Jesus por nada. Sofra as aflições como um bom soldado, como uma boa soldada valente, uma igreja, uma noiva que, com toda a sua força, luta para obter o reino de Deus, para que venha ter o privilégio de estar na eternidade com o Senhor. Que o seu nome venha permanecer escrito no livro da vida, e que nem escândalo, nem perseguição, nem tristeza, nem angústia, nem morte, nem dor, nem choro, nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem pandemia, nem peste ou qualquer outra coisa pior que venha vir sobre o mundo. Enquanto eu estiver nessa terra, eu lutarei com todas as minhas forças, porque o Senhor tem toda a força. Não abrirei mão do meu Jesus. Não abrirei mão da minha salvação. Eu vou até o fim. Então, a mensagem de Deus que eu tenho para você: não desista por nada. Não abra mão da sua salvação. Não se preocupe com escândalo, se um caiu, se o outro caiu. Ore por esse pessoal. A salvação individual. Zere pela sua salvação. Permaneça firme. Firme, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não anda segundo a carne, sim segundo o Espírito. Eu fico lembrando da morte dos apóstolos, sabe? Foram martirizados por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que padeceram, sofreram esse pessoal que foram antes de nós. Eu estava meditando na vida de Pedro. Pedro, ele era o mais velho dos apóstolos. Ele é aquele que Jesus claramente o colocou como líder de todos. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão. Entre todos aqueles que ali estavam, o trabalho de Pedro era um trabalho missionário que, durante 68 anos, perdurou. Logo após o nascimento de Jesus Cristo, o trabalho missionário de Pedro perdurou até o dia em que ele foi morto, 68 anos depois do nascimento de Cristo. Pedro, ele continuou a sua missão, depois de tudo isso, durante mais 35 anos, após Jesus Cristo ter sido morto.
E a morte de Pedro, ela foi semelhante à de Cristo. Da mesma maneira, mas segundo a história, Pedro não aceitou ser crucificado como Cristo foi crucificado. Não se sentiu digno e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. No momento de dor, de sofrimento, de angústia, pena de morte em Roma. Em outras ocasiões ele negou a Cristo 3 vezes. Mas depois ele teve um encontro verdadeiro. Tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Ele se tornou apóstolo Pedro, pastor Pedro, líder da igreja. E no final, deu a sua vida. Não negou o seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Lembro de André, irmão de Pedro. Ele foi torturado antes de ir para a cruz, ali na Grécia. Ele foi torturado. Em seguida, crucificado. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. E, segundo a história, cogita-se que, na época da crucificação de Jesus, ele era um jovem entre 17 e 20 anos, irmão de Tiago, que também era um outro apóstolo. Esse jovem, ele teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois desse episódio, o João de amor, o João da ilha de Patmos, que teve a visão do Apocalipse, depois disso ele teve um papel importante na religião cristã. Escreveu tantos e tantos livros. Vamos mudar o palavreado. Ele escreveu diversos livros, todos considerados sagrados. E todos os relatos do fim do mundo é a partir dele, dos seus livros, das suas cartas, descrita no livro de Apocalipse. Segundo a história, ele morreu por volta de 100 anos de idade. Morte natural. Morte natural. Felipe, há uma confusão na história da sua morte. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo Felipe, que ele deu continuidade à missão ali na Ásia, nas regiões de Herápolis, Frígia. E segundo a história, há relatos que ele tenha morrido de causas naturais também, mas há uma confusão, não podemos afirmar. Mas pagou um preço terrível
Tem outros estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, outros apedrejado, e outros dizem que foi crucificado em Hierápolis, e outros dizem que foi por causa natural. Mas também sofreu, padeceu por amor a Cristo. Bartolomeu, ele foi posto vivo em um saco e lançado no mar. Mateus, em decorrência de um ferimento de espada, perdeu a sua vida. Tomé, ele morreu a flechadas durante suas orações. Simão, que foi morto em Roma durante o massacre, logo no ano, foi 70 anos depois de Cristo, naquele grande massacre que teve, Simão estava ali. Tiago, maior, ele foi lá em Jerusalém decapitado. Lembra daquela época que Pedro foi preso? Diz a história que naquela mesma ocasião, ali em Jerusalém, Tiago, maior, ele foi decapitado. Também tem o Tiago menor, que foi apedrejado até a morte a mando de Ananias, o sumo sacerdote. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. E são chamadas de Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte de Jesus Cristo. E segundo a história, diz que ele morreu na Mesopotâmia, Arábia, Síria, Pérsia. E sua morte foram causas violentas que não especificaram, mas também foi martirizado. Judas Iscariotes se enforcou. Olha para você ver o que esses homens passaram, sofreram, padeceram, mas não abandonaram a Cristo, não negaram a fé, permaneceram firmes, pagaram com suas próprias vidas, mas não negaram ao Senhor. Estão hoje na eternidade, são salvos, não correm mais risco de perderem a sua salvação. Então a mensagem de Deus é para você ficar firme. Separa da sua mulher, não. Separa do seu esposo, não. Para com esse negócio de não deu mais química, que acabou o amor. Neguem-se a si mesmo e vivam a palavra. Cada uma separação é um escândalo. Perdoe um ao outro, dobre os joelhos e busque a presença do Senhor e viva o Evangelho. Honre o que foi falado no altar, até que a morte separe. E muito além disso, a nossa salvação, o nosso temor, o nosso testemunho, que somos cercados por uma nuvem de testemunha. Por Cristo vamos suportar, vamos resistir e vamos vencer. Não abandone a Cristo por nada, não troque Jesus por futebol, por time de futebol, por ator de televisão, por novela, por carro, por casa, por dinheiro, a raiz de todo mal que vai levar um monte de gente para o inferno. Falta de amor, falta de perdoar. Não faça isso. Não troque
a sua salvação. Não jogue ela fora. Abrace a Cristo, abrace a sua salvação. E vamos caminhar junto para o céu. A paz do Senhor.